Olá, sejam bem-vindos a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. A nossa aula tema de hoje, pessoal, é uma aula bem interessante a respeito aí do mol. O que é o mol? Esse número aí que causa, de certa forma, um desentendimento. Como compreender o mol? Bem, o mol, por assim dizer, ele é justamente 6,022 vezes 10 a 23 entidades de qualquer coisa. Na aula de hoje, Acadêmicos irá mostrar para você um conceito e uma aplicação do mol. Vamos lá. Os nossos objetivos da aula de hoje são bem claros. Compreendermos a ideia do mol, conceituação, contextualização e, por último, uma aplicação em conversões aí de unidades. Dando continuidade, pessoal, por definição, a palavra mol foi utilizada pela primeira vez pelo químico Wilhelm Ostwald em 1896. Em latim, esta palavra significa mole, que significa em português monte ou quantidade. A partir desta palavra também originou-se a palavra molécula. A palavra molécula quer dizer justamente o que? Pequena quantidade. A palavra mol significa monte e molécula pequena quantidade. Compreendido isso aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, pessoal, para melhor entendermos, vamos aí agora identificar justamente o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? O número de Avogadro, basicamente, você o encontra da seguinte forma. Você pega uma certa quantidade de um átomo, de um elemento qualquer presente na tabela periódica e vai juntando até você conseguir o quê? 1 grama desse elemento. Conseguiu 1 grama, você vai dividir por uma unidade do átomo de carbono 12, que foi justamente aí o átomo que foi escolhido como parâmetro para parametrização, tá ok? Da massa atômica, para se calcular todas as outras massas atômicas, base em uma unidade do átomo de carbono 12. Uma unidade do átomo de carbono 12 equivale diretamente a 1,66 vezes 10 a menos 24, ok? A menos 24 gramas. Sendo assim, quando dividimos aqui 1 por 1,66 vezes 10 a menos 24, nós obtemos exatamente 6,022 vezes 10 a 23. Este aí, pessoal, é justamente o número de Avogadro. O número de Avogadro, ele é uma ferramenta que serve para tentarmos descrever o mundo microscópio. Sendo este, não conseguimos descrever unidades macroscópicas, ou seja, objetos grandes. Ele é feito para utilizar elementos pequenos mesmo. Agora, que relações poderíamos estabelecer com o mol? O mol, como podemos observar, equivale a 6,022 vezes 10 a 23, é dessa ordem, dessa grandeza. Sendo assim, analogamente, poderíamos dizer que nós podemos ter um mol de bolas, um mol de laranjas, um mol de cadeiras, um mol de dinheiro, um mol de moléculas e um mol de átomos. Porém, não se tem sentido dizer que nós temos um mol de bolas. Por quê? Porque é tanta bola que nem existe essa quantidade no mundo. Se dissermos então que temos um mol de laranja, também se juntarmos todos os pés de laranja e tirarmos todos esses frutos presentes no mundo, não chegaremos nem próximo desse número de tão grandioso que este é. Como podemos identificar aqui também, por exemplo, se eu disser, eu quero um mol de dinheiro. Meu amigo, um mol de dinheiro é tanto dinheiro que se juntássemos o dinheiro de todas as nações que existem no mundo, não chegaria nem próximo. Um mol de uma moeda de 1 centavo lhe tornaria o cara mais rico de todo o planeta Terra, sendo também que não existe um mol de moedas de 1 centavo, porque seria tanta moeda que praticamente nem caberia sobre a superfície da Terra. Para termos uma ideia de tão grandioso quanto esse número, uma pesquisa matemática, aliás, uma pesquisa matemática não, uns cálculos matemáticos simples foram feitos, dizendo o seguinte: se você pegar o planeta Terra e cobrir toda a superfície do planeta Terra com laranjas, você chegaria a uma espessura de 15 metros de altura. Ou seja, você cobriria toda a superfície da Terra em uma espessura de 15 metros, totalmente de laranja. Ou seja, é tanta laranja que não existe no mundo. Porém, quando eu falo 1 mol de átomos, faz sentido. Quando eu falo 1 mol de moléculas, também faz sentido. Por quê? Porque são muito pequenas. Como vimos anteriormente, significa mol, significa monte, e moléculas significa quantidade pequena, ou seja, são coisas muito pequenas. E como este número é extremamente grande, ele serve para descrever essas entidades, estas espécies químicas pequenas.
Dando continuidade, pessoal, como poderíamos escrever um mol? Um mol pode ser escrito apenas como 1 mol, em notação científica, como 6,022 vezes 10 a 23, ou este número aqui, ó. Este número aqui é exatamente ele sem estar na forma de notação científica. Podemos ver o quão grandioso é este número, onde a vírgula aqui está, ó. Este número aqui é bem maior do que um quintilhão, sextilhão, heptilhão. Este número é extremamente gigantesco. Dando continuidade aqui, pessoal. Bom, pessoal, como poderíamos então entender o tamanho do mol? Apesar de ser um número extremamente pequeno, ou, aliás, extremamente grande de entidades elementares, um mol de uma substância pode se referir a um pequeno volume, isso mesmo. Para a substância da água, por exemplo, um mol de água líquida ocupa um volume um pouco maior do que uma colher de sopa cheia. Um mol de água tem aproximadamente 18 ml. Um mol de gás nitrogênio N2 inflará um balão com um diâmetro de aproximadamente 30 centímetros. Um mol de açúcar de cana C12H22O11 tem aproximadamente aí 340 gramas. Um mol, viu, pessoal? Um mol. Todas estas quantidades de substâncias citadas estão contidas em um mol, apresentando aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, um mol de qualquer coisa significa que nós temos aí aproximadamente uma ordem de grandeza de 6,022 vezes 10 a 23 entidades. Compreendido, pessoal? Dando continuidade aqui, conversões. Qual o volume ocupado por 33 mols de um gás qualquer segundo a CNTP? Bem, pessoal, como dado, sabemos que um mol ocupa 22,4 litros, segundo a CNTP, que correspondem diretamente a 6,022 vezes 10 a 23 entidades. Sendo assim, pessoal, no segundo momento aqui, os dados, nós temos o seguinte: um mol ocupa exatamente 22,4 litros, ok? Então, se um mol ocupa 22,4 litros, 33 mols ocuparão X litros. Aqui eu vou fazer uma multiplicação de meios por extremos. Por quê? Porque eu tenho aqui uma regra de 3 simples. 1 mol vezes X litros é 1 mol vezes X litros. 33 mols vezes 22,4 vai dar exatamente 739,2 mol vezes litros. Lembrando também, pessoal, que não podemos deixar as dimensões aqui, tá ok? Não podemos esquecer as dimensões. Sendo assim, X litros é igual a 739,2 mol vezes litro dividido por 1 mol, porque 1 mol aqui ele está multiplicando X litros. Se ele está multiplicando, quando ele passa para depois da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, essa divisão aqui, ó, vai dar exatamente 739,2 litros. As dimensões aqui eu vou dividir uma pela outra, que dá 1. 739,2 vezes 1 é 1. 739,2 dividido por 1 também é 739,2 litros. Compreendido? Bom, pessoal, dando continuidade, quantos átomos de um gás qualquer existem em um volume de 10 litros ocupados por este gás segundo a CNTP? Como observamos posteriormente, 1 mol equivale a 22,4 litros, que equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades. Sendo assim, quantos mols de entidades existem em 10 litros dados? Bom, se 22,4 litros ocupam exatamente 6,22 vezes 10 a 23 entidades, que estão compreendidas nestes 22,4 litros, logo 10 litros terão quantas entidades, não é mesmo? Outra vez, uma regra de 3 simples, iremos resolvê-las de forma por meio pelos extremos, compreendido? Sendo assim, 22,4 litros vezes x é igual a 22,4 litros vezes x. 10 vezes 6,022 vezes 10 a 23 vai ser igual a 6,22 elevado a 24, compreendido? Sendo assim, o 22,4 litros vai passar dividindo, pois ele está multiplicando x. Dessa divisão aqui, também dividindo aqui as dimensões, obtemos exatamente aí quanto, pessoal? Obtemos 2,69 vezes 10 elevado a 23.
O que estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje, estudamos os conceitos acerca do mol, estudamos ainda e compreendemos o quão grande este número é, estabelecemos as relações do mol com o mundo microscópico e macroscópico e estudamos as relações de quantidade de partículas e volume equivalente ao mol. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele like, viu? Vá lá embaixo, dá o like, por favor. É muito importante para o nosso trabalho. Acadêmicos, agradece sua atenção e bons estudos e até a próxima aula. Tchau!